Olá, boa noite, sou Winston Lima, à minha direita Thaís Fonseca, somos coordenadores do Bloco Movimento Brasil e à minha esquerda, nossa convidada de hoje à noite, Dênia Magalhães, é uma advogada com muitas histórias para nos contar. Dênia, bem-vinda ao nosso programa, uma boa noite para você. Boa noite, Winston, boa noite, Thaís, boa noite a todos os internautas que estão acompanhando. Eu agradeço muito pelo convite, fico muito feliz pela consideração em me chamar para essa entrevista. E peço desculpas pela outra vez que foi marcado e infelizmente eu não pude comparecer. Foi motivo de força maior. Não vamos entrar no detalhe aqui, mas você não teve culpa nenhuma. Fiquei bastante frustrada, mas fico feliz de ter tido o convite renovado. Não, sem dúvida, da primeira oportunidade o convite foi feito, que você merece, e nossos internautas não poderiam ficar de fora dos conhecimentos que você tem para transmitir para todos nós. Espero transmitir alguma coisa que seja de bom proveito. Dênia, vamos falar um pouquinho daquela... logo que eu te conheci, né, eu já soube dessa ação, eu achei uma coisa muito interessante. Eu acho que a gente deve compartilhar isso com nossos internautas, eles vão gostar de saber, de mais detalhes, né? Certo. Sobre aquela doação que Dilma Rousseff queria fazer de mais de 60 milhões de reais. Depois que a ação foi ganha, parece que o total chegou a 73 milhões de reais. Sim. Que era para doar para a Bolívia, para reparar uma usina que foi roubada do Brasil. Quer dizer, uma coisa assim absurda. Eles roubaram uma usina da Petrobras, do governo do Brasil, e aí o governo brasileiro iria doar 60 milhões. Então, graças a você e outras pessoas que entraram com você nesse processo. Sim. Fala um pouquinho pra gente disso. O que ocorreu naquela situação, né? Nós soubemos via imprensa sobre uma portaria que transformava a usina termoelétrica do Rio Madeira, administrada pela Eletronorte, e que ela foi declarada inservível. Não era da Petrobras, então? Não. A Petrobras são os casos do gás, né? Daquelas usinas de gás na Bolívia, o gasoduto e tudo. E aí a Bolívia tinha uma cooperação com o Brasil, né? Por interesses escusos, por interesses políticos, evidentemente, e foi feita uma portaria que declarou que os bens da usina termoelétrica, e uma usina termoelétrica é composta de vários equipamentos de grande porte, né? Equipamentos enormes para gerar energia elétrica. Então lá no Rio Madeira, em Rondônia, havia essa termoelétrica, uma portaria considerou essa termoelétrica inservível. Então no momento em que você declara que um bem público ele é inservível, ou ele tem que ser descartado, seguindo aí as regras ambientais, as regras que permeiam o tema, ou então ser leiloado, porque ela pode ser inservível para aquela finalidade, mas não para alguma outra. E após a declaração de inservível desses bens, foi colocado no orçamento via medida provisória, que deve ser utilizada apenas para questões urgentes, mas a gente sabe que não ocorre dessa forma. Via medida provisória foi colocado no orçamento 60 milhões de reais para fins de reforma dessa usina e doação dela para a Bolívia. Então isso foi noticiado. Eu fazia parte, na época, em 2015, de um grupo chamado Foro de Brasília, que é um grupo que reúne vários advogados, profissionais liberais, juízes, promotores, procuradores, né? E esse grupo, nós nos juntamos e fizemos essa ação popular, que foi encabeçada por 3 autores. E nessa ação nós questionávamos a legalidade dessa portaria e também da medida provisória. E por ser uma ação popular, nós questionamos o porquê de fazer a doação de um bem que poderia servir para alguma coisa, porque se ela podia ser reformada ao custo de 60 milhões, então que fosse revertido para os interesses nacionais. Claro. Então a ação foi distribuída na Justiça Federal daqui do DF, e nós obtivemos um mês depois uma liminar em que a juíza determinou o bloqueio desses 60 milhões que estavam com a Eletronorte, que iam ser utilizados nessa reforma, e também a suspensão da portaria, que determinou que era inservível a doação. Ótimo. E a ação foi julgada procedente, felizmente, né? Graças a Deus. Tanto nem a União e nem a Eletronorte conseguiram derrubar a liminar e nem conseguiram convencer a juíza de que havia legalidade
nesses atos, né? Então esses atos atentavam contra os interesses nacionais, Claro, inclusive. claro. Então nós conseguimos lograr êxito nesse processo, foi julgado procedente a ação, foi uma ação popular, e após a sentença, surpreendentemente, a AGU não recorreu, o que é uma coisa realmente muito difícil de acontecer. Inédita. Eu particularmente nunca tinha visto a AGU não recorrer. Eu acho que o mérito era tão assim, concreto, o mérito da sua ação era tão assim, verdadeiro, legítimo, que eles não tiveram como cara de pau de recorrer. A AGU não recorreu, inclusive peticionou pedindo mais prazo para a juíza para cumprir a decisão, e que de fato eles cumpriram, que foi a devolução do dinheiro, né? O dinheiro estava bloqueado, a juíza determinou que o dinheiro fosse devolvido ao erário, e há umas 2 semanas a Eletronorte fez a transferência via GRU, né, Guia de Recolhimento da União, para os cofres públicos. Mas nós temos que também levar em consideração que durante o trâmite do processo houve mudança do governo, né? Então o ato de doar foi da Dilma, e quando a ação foi julgada já era o governo Temer. Já era um outro AGU. Já era outro governo, inclusive, que não considerava 60 milhões como dinheiro para simplesmente doar, né? Com as contas públicas do jeito que se encontram. Então a gente sabe que a atuação da AGU não se pauta pelo direito, mas sim pela política de quem está no executivo, né? Isso aí só corrobora com o pensamento que eu tenho, né? Eu acho o Temer um péssimo presidente, acho que jamais votaria no Temer, estou contando os minutos para ele sair do governo, mas eu não me arrependo nem um segundo de ter ido para a rua e ter pedido o impeachment. Porque o Temer, embora seja uma pessoa assim que a gente quer ver longe da política do Brasil, né, é infinitamente melhor ou menos ruim do que a Dilma. Porque a Dilma estava levando o Brasil para a Venezuela a jato, né? Essa postura de doar uma usina, de doar 60 milhões de reais, e o Brasil já estava em crise naquela época. Que ano foi esse? Foi 2015? 2015, já estávamos em crise. Isso, a intenção de colocar o Lula na Casa Civil, para ele mandar a mão nas reservas. Então, gente, olha só, né? Olha só como eles pensam, como eles agem. É uma covardia com o nosso povo. O país em crise ela doar 60 milhões de reais. Guardadas as devidas proporções, é como se eu chegasse aqui, pegasse esse computador da Thaís e falasse, eu vou doar porque ele é inservível. Peraí, isso não é seu. Entendeu? Então, assim, as pessoas, e a ação popular é muito importante para isso, é um instrumento realmente de exercício da cidadania. As pessoas têm que entender que o que está na rua, o poste, o orelhão, a calçada, a boca de lobo, eu tô falando de coisas mais assim do nosso dia a dia. Isso não é do governo. Isso é nosso. Pago com nossos impostos. Pago com os nossos impostos. Então, quando você questiona a doação pelo governo de uma usina, ele está doando o seu patrimônio. Sim. São as suas coisas, o seu patrimônio, são coisas pelas quais você pagou. Então, assim, é uma comparação complicada, mas é assim, isso mesmo. Se você feliz pegar da sua uma coisa que é sua colocação. E outra pessoa pegar uma coisa que é sua e doar. Como se não houvesse essa relação. Esse entendeu? pessoal da esquerda, infelizmente, eles são assim, né? Eles pensam assim, se você for analisar os outros países que eles tomaram conta, né? Essa é a maneira de eles agirem, né? Destruir mesmo, sair distribuindo. É meio que a história das duas galinhas, né? Você conhece a história das duas galinhas de Marx? Não. Não, é que é o seguinte... que depenou ela todinha. Não, você pergunta pro marxista, né? Se você tivesse 2 apartamentos, você doaria um para os pobres? Claro que eu doaria um. Se você tivesse 2 carros, você doaria um para os pobres? Claro que eu doaria um dos carros. E se você tivesse 2 galinhas, você doaria uma para os pobres? Não, claro que não. Uai, como assim? 2 galinhas? Você não doaria 2 galinhas? Não, porque 2 galinhas eu tenho. Ele doa o que ele não tem, né? Você só doa o que é dos outros. Eu dou o que é dos outros. O que é seu, você não doa, né? Então, 2 galinhas eu gente, tenho. as eleições estão chegando. Vamos ficar ligados, porque esquerda, se Deus quiser, nunca mais, né? Tomara.
Dene, com relação ao voto impresso, recentemente o STF ele bloqueou aquela lei, né? Foi aprovado pelo Congresso Nacional que deveríamos ter voto impresso agora em outubro de 2018. Sim. E rasgando a lei, né? Rasgando a vontade popular, porque o Congresso Nacional representa o povo brasileiro, né? Verdade. E os estados do Brasil, né? Todas as unidades da federação ali representadas, votaram pelo voto impresso há 3 anos atrás. E aí o TSE ficou embromando, só queria botar 5% das urnas com voto impresso, ou seja, com impressora. Mas isso foi parado no STF porque a nossa PGR, né, entendeu que o voto impresso, que permite que você faça uma auditoria das eleições, seria uma coisa inconstitucional, só na cabeça dela, né? E aí, infelizmente, foi para o STF e o STF bloqueou essa vontade, esse anseio popular legítimo, né? Vários países deixaram de usar a urna eletrônica porque o povo não confiava, o povo queria ver, auditar. E aí, por mais que eles entendessem que a urna eletrônica seria uma coisa eficiente, mas não é a nossa urna eletrônica, não. A nossa urna eletrônica não vale nada. É urna eletrônica de última geração que eu estou falando. Mesmo assim, o povo não queria, porque queria ver, queria auditar, queria saber, queria olhar. E aí, países desenvolvidos cancelaram as urnas eletrônicas e votaram para a cédula. Países como a Alemanha, entre outros, né? Países assim, bem desenvolvidos. Aí agora a nossa PGR resolveu achar que permitir uma auditoria das eleições é anticonstitucional, é inconstitucional. E aí mandou para o STF um processo, né, pedindo para que cancelasse, que não autorizasse essa lei. E o STF assim o fez, rasgou, né, a vontade popular que foi expressa pelo Congresso Nacional. O que você teria a falar sobre isso, Dani? Olha, eu participei do processo, que eu fui advogada tanto do Instituto Resgata Brasil quanto do PRP, que se habilitaram como amicus curiae nessa ADIM que a procuradora propôs. Além dos argumentos de fato e de mérito, a procuradora pediu uma cautelar, alegando o perigo da demora. Como você mesmo falou, a lei de 2015, só agora que ela foi dizer que existe, né? Agora que se 3 meses, aí, 4 as meses. eleições, ela fala do perigo da demora. As urnas eletrônicas, elas foram consideradas inconstitucionais na Alemanha. Vários países desenvolvidos e com democracias maduras também, maduro sem fazer uma alusão ao Maduro, né? Porque até mesmo isso aí não tem nada de democrata, né? Não, é um tirano, né? Com democracias consolidadas, melhor dizendo. Com democracias consolidadas, nenhum país usa a urna eletrônica. A urna eletrônica é piada. Na mídia, inclusive, nos Estados Unidos, ela é motivo de piada. Motivo de vergonha para o povo brasileiro. De sátira mesmo, né? De ter tido a tentativa de utilização nos próprios Estados Unidos. Então, só no Brasil que está acontecendo isso, né? Como até o Lewandowski, quando ele fala de justiça eleitoral, ele usa muito o exemplo da jabuticaba, né? Que é uma coisa que só tem no Brasil. Então, a urna eletrônica é a mesma coisa, só tem no Brasil, só tem na Venezuela e em Cuba. Então, segundo o atual ministro, presidente do TSE, é uma torradeira, né? Pois é. Uma torradeira de votos. Exatamente. Agora, a questão do voto impresso, e eu achei, e foi muito infeliz a colocação do ministro o mais novo, mais moderno, o Alexandre de Moraes, ele fazer indagações que iam contra até o próprio texto da lei, porque a própria lei diz que a urna eletrônica, após você registrar o seu voto eletronicamente, a urna imprimiria esse voto, que não teria contato manual do eleitor. O eleitor poderia conferir. Sim. E não vai tocar, mas consegue contato, ver. que ele conseguiria conferir essa impressão e seria depositado em outra urna. Então, automaticamente, então, sem assim, interferência humana. É o ministro dizer quem vai pegar esse voto, quem vai depositar na urna, quem vai olhar. Gente, está na lei. Então, assim... Isso deu um trabalho de ler a lei. E a própria procuradora, ela falar que as impressoras podem engasgar ou atolar. Gente, quantas vezes todo dia nós usamos as impressorazinhas de cartão de crédito? Raramente. Eu
não consigo Eu lembrar. nunca vi uma impressora Eu já vi de cartão de crédito. Eu já não vi ter- acabar a Sim, bobina. sim. Papel, Aí por incompetência. papel. Falha humana É. de não botar o papel. Exatamente. Agora, engasgo, Raro, realmente. raro. é Se raro. acontecer, eu nunca vi, mas é Eu raro. também não lembro de ter visto isso acontecer. Então não é possível que não exista uma E tecnologia. se acontecer, bota na cédula. E outra coisa, eles são tão contraditórios, porque se eles admitem a possibilidade de uma impressora falhar, como é que eles não admitem a possibilidade da urna eletrônica ser fraudada ou falhar? Então o que E tá mais do que provado que pode ser fraudada, né? Tá mais, Sim, tá pode mais do ser, que pode provado. ser fraudado. Sobre as questões técnicas a respeito de fraude e os testes, quem sustentou foi o advogado da É o que Felipe, representava né? É o Felipe... Alberto, que representava os peritos da Polícia Federal, Ah, tá. Então não... né? Que representava o sindicato dos peritos da Polícia Federal. Então ele foi falar dessas questões mais técnicas da sustentação dele. Eu me ative às questões mais jurídicas mesmo, porque a Raquel Dodge fez uma comparação com uma outra lei que foi declarada inconstitucional e que realmente trazia alguns riscos. E ela falou também de estatísticas sobre o eleitorado ter um aumento de votos brancos e nulos em razão das impressoras. Isso não pode ser colocado sem levar em consideração quem estava participando do pleito. Então, o aumento de votos brancos e nulos não pode ser atribuído ao equipamento de votação. Quem é que estava no páreo? Então, assim, em suma, é lamentável o que aconteceu, porque essa lei ela foi objeto de bastante discussão no Legislativo. Foi uma lei aprovada com alto quórum. Foi uma lei cujo processo saiu do anseio da população por ter as urnas eletrônicas devidamente auditadas, né? E eles alegam que é um retrocesso. Se a vontade popular for que a votação seja no papel e na caneta, é a vontade popular, não cabe a eles dizer o que é progresso e o que é retrocesso. Não cabe ao STF. E é lamentável o STF ter analisado essa ADIM sob o ponto de vista da tecnicalidade das máquinas e não do confronto entre o texto da lei e os dispositivos constitucionais que a Raquel Dodge utilizou, o que, a meu ver, não havia nenhuma possibilidade de inconstitucionalidade. A urna eletrônica ela não fere a cidadania, como ela colocou, não fere o sigilo do voto, então não fere a liberdade do voto. Na verdade, ela te dá o respeito ao cidadão, respeito ao eleitor. Exatamente, da segurança. Cumpre então, a Constituição. E outro aspecto também a respeito das eleições é essa pressa que o brasileiro desenvolveu de saber que o resultado... apurar. Gente, se vai levar 2, 3 dias, azar, a posse é só em janeiro. Pra que essa pressa em apurar, em saber na mesma noite, né? Então, assim, infelizmente os ministros... E outro ponto que é bastante relevante mencionar é que hoje nós temos uma organização judiciária em que ministros do Supremo são, mediante, claro, uma rotatividade, presidente do TSE. Então, por exemplo, lá havia o ministro Fux, que se deu por impedido, por ser o ministro, né, por ter sido ministro e por ter sido quem determinou a licitação das urnas com impressora. Então, assim, você tem ali as pessoas que participam do TSE no STF, julgando, sabe? Então, assim... promiscuidade, né? Essa promiscuidade... A palavra é essa, não adianta a gente querer dourar a pílula, né? Então, assim, a vida de solteiro e vida de casado. Então, como é que você vai julgar os atos que você mesmo decidiu lá no TSE? Então, assim, realmente, essa composição não ajuda em absolutamente nada. É lamentável, porque a nossa Constituição diz que todo poder emana do povo. E hoje nós temos 11 indivíduos que não foram eleitos pelo povo. Não foram eleitos pelo povo e que tomam todas as decisões.
né? Inclusive estão legislando. Olha, entendeu? Então, assim, fecha tratando o assuntos Congresso, de fecha a aborto, Câmara. se pode abortar com 4 meses, com 6 meses. Enfim, eles estão atropelando geral. Zuleika está participando, a gente está com participações internacionais aqui Opa. hoje. Nossa, que legal. Zuleika está aqui, Marcos, Eunice, todos aqui falando. E a Zuleika comenta assim: estou inconformada com as atitudes do STF. Será que o bandido Lula sairá mesmo da cadeia? A gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar daqui a pouco. Perguntar Daqui a sobre pouco, isso Zuleika. daí. Exatamente. Aqui participação do Norival, também está conosco, Zilma e Norival estão conosco. E aí, Norival, Dizendo o Eunice, seguinte, olha, Zilma. todas as ações de um governo comunista são, em essência, criminosas por natureza. Logo, não poderia ser diferente o resultado dessa ação patriota e vitoriosa. Parabéns, doutora Dene, e a todos os importantes dessa ação. Sim, eu devo Parabéns, mencionar. doutora Dene. Obrigada. Muito bom, né? Devo mencionar Você nos representa. Devo mencionar que são autores dessa ação popular da usina do Rio Madeira, a Beatriz Quisses, a Cláudia Castro e o Carlos Frederico. Né? Então, eles são as pessoas que se dispuseram a enfrentar também essa ilegalidade e permaneceram firmes, né, no propósito. Exato, aqui. Então, aqui tem mais gente aqui. A Eunice dizendo o seguinte: se continuarem com as urnas eletrônicas, os brasileiros continuarão a ser pau-mandado, né? Paus-mandados. Que não haverá eleição e sim indicação, sempre, né? O Norival diz o seguinte: a lei do voto impresso é nada mais do que o óbvio da vontade do povo realizar uma eleição. O VI, que eu não entendi aqui, torna a eleição mais transparente. O voto impresso. Voto impresso. Torna a eleição mais transparente, legítima e honesta. Todos eles temem o escrutínio e a auditagem pública dos votos, porque temem a reação do povo quando as fraudes nas urnas eletrônicas ficarem provadas e comprovarem aquilo que a maioria já sabe: eleições fraudulentas. Ele está... A minha esperança é que o Jair Messias Bolsonaro, né, o nosso capitão Bolsonaro, que ele tá, a vontade popular está tão grande, né, tanta gente apoiando a sua pré-candidatura, que eu tenho, assim, eles não vão ter como fraudar, porque não tem como, né, o povo na rua, aos milhões, clamando pelo pré-candidato Jair Bolsonaro, e eles, na última hora, darem lá uma canetada lá. Mas aí eu vou fazer uma pequena colocação. Você se lembra da Copa de 2014? Lembro. Que em todos... 7-1? Não. 7-1 inesquecível. Inesquecível. Não, até a psicóloga do time brasileiro era de Cuba, tu sabia? Que ela, desculpa, é brasileira, mas se formou em Cuba. Eu não sabia. Até a psicóloga do time. Então tinha que dar no que deu, né? Pois mas eu tô falando da Copa porque todo mundo se lembra, né, do quanto que a Dilma foi vaiada. Sim, nos estádios. Dilma! TNC, né? Então, assim, a gente lembra o quanto a Dilma era vaiada. Por onde ela passava. Por onde ela passava, ela tomava uma vaia. Eu lembro que até um pouco antes da entrega da taça para os alemães, os alemães estavam lá comemorando, e no telão a câmera foi direcionada à presidente e as pessoas começaram a vaiar. A presidente Dilma, né? As pessoas começaram a vaiar. E aí os alemães olharam assim, né? Pensaram que a vaia era pra eles, mas era pra ela. Aí ela pegou a taça assim, me dá isso aqui. Entregou pra eles assim, com aquele ódio, né? Com aquela... Então, mas imagina milhares de pessoas. Então, eu tô falando da Copa, assim, mas como um exemplo, porque por onde ela passava, ela era vaiada. Mas aí eles falaram que o pessoal que estava no estádio era uma pessoa que tinha uma renda melhor. Coxinhas. Mas outra colocação também aqui. Eu fiquei bastante... Não votei na Dilma, não votei no Temer, evidentemente, mas eu fiquei muito frustrada. Quando ela ganhou as eleições. Mas hoje eu acho que foi melhor assim. Foi melhor. Foi melhor assim. Foi melhor, porque a bomba estourou na mão dela, né? Nós vamos ficar dizendo que o Aécio... Pois se o Aécio tivesse ganhado... É um outro pilantra, que eu não sei porque não tá na cadeia ainda. Pois também o próximo. Foi o Lula, tá preso. Aécio, e depois tem que ser Dilma também, que tem coisas também já deveria tá preso, sendo denunciadas aí, e vamos pra cima. Se o Aécio tivesse ganhado, que ele era o candidato menos pior, na verdade ele era a oposição à oposição que existia naquela época,
O PT, a gente tem que reconhecer que o PT é muito competente na oposição. Eles sabem fazer oposição, eles sabem fazer obstrução, trancamento de pauta. Eles são bons nisso. Pra tumultuar, bagunçar com eles mesmo. Tumulto, bagunça. Pra construir nada, pra construir. Não, pra tumultuar. E aí, se o Aécio tivesse ganhado, meu Deus, eles já teriam realmente aí tocado fogo. Você não ia conseguir chegar na Esplanada, porque todo dia ia estar lá MST, CUT, ia estar todas as seclas todos os dias lá na Esplanada. Imagina. Não, foi melhor. As eleições de 2014 já estavam fadadas ao fracasso. Fosse o PT ou o PSDB... já seria um horror. Nós estávamos indo pro buraco escrito, né? Tava escrito, só que a gente também não sabia que o Aécio era essa bomba que é, né? A gente não tinha... Eu sabia que ele não era boa bisca, mas não sabia que era a ruindade dele era tão grande, né? Ao ponto daquele áudio que foi divulgado aí, bizarro, né? Bizarro. Eu não sei como ele não tá senador. Qualquer país minimamente sério já teria sido caçado e já estaria em cana, pô. Então encana. Mas assim, né? Mas nós vamos pressionar, gente. Conta comigo aqui, conta com a Dênia, conta com a Thaís, conte com o Bloco Movimento Brasil. A gente vai continuar a pressionar e esses bandidos todos, o final deles é na cadeia. Conte com a gente. Dênia, eu queria saber se você está animada aí para o dia 5 de agosto. Vai ter a nossa manifestação, né? Por eleições limpas. Porque essas que eles querem fazer são eleições sujas. Eu não acredito nessas eleições que eles querem fazer. Com urna eletrônica, sem voto impresso. Isso é para nos enganar, né? Eu não acredito nisso. Mas eu vou votar, e nós temos que votar, e temos que estar na rua, pressionando. Então, dia 5 de agosto, a gente vai estar lá cobrando, né? Que sejam eleições limpas, em cédula, no papel. Já que não vai ter impressora, que seja no papel. Fala um pouquinho sobre isso, Você está animada com essa manifestação? Olha, eu espero que as pessoas tomem, né, assim, uma atitude realmente de cobrar esse tipo de coisa, mas não adianta se for uma manifestação que não contemplar todos os setores da sociedade. Eu acho, inclusive, que existem vários setores que têm responsabilidade, sim, né, com essa pauta, porque a pessoa que emprega, né, então o empresário, as pessoas da área de saúde, as pessoas da área de até mesmo o Sistema S, essas pessoas têm que começar a apoiar essa pauta para fazer chegar nas pessoas que têm menos conhecimento, porque a gente sabe que a pessoa que tem um pouco menos de condição socioeconômica, ela está lutando para sobreviver. Então, muitas vezes, ela não tem consegue, esse tempo, né? Para poder estudar um assunto, não consegue participar mais. Então, essa pauta tem que se infiltrar um pouco mais. E a gente tem que começar também, eu acho que a pauta do voto impresso da manifestação do dia 5, ela tem muita chance de emplacar se também for emplacado o não reeleja ninguém. Né? O não reeleja ninguém é essencial. Não, a gente está falando direto isso, porque tem que falar. A gente tá são falando sempre os mesmos, né? Então a gente vê isso e chega na hora da apuração com urna eletrônica, e você olha, gente, não é possível que essa pessoa foi eleita de novo. Né? Vou até aproveitar isso que você falou. Você perguntou se eu tô animada. Isso. Eu não tô muito, não. Sabe? Mas vamos lá, Dênia. Entendeu? Assim, por mim, sim. Afinal de contas, poxa, eu enfrentei lá uma tribuna no STF, é uma luta desigual, é uma luta, sabe? Mas, assim, ou seja, por mim, eu quero realmente que isso emplaque. Mas você vai estar lá dia 5 de agosto? Vou, com certeza. Dia 5 de agosto estaremos lá brigando pelo voto impresso. Então, gente, impresso. vocês todos, eu tenho certeza que a grande maioria dos nossos internautas estão desanimados, né? Quando veem, assim, essa Gleisi Hoffmann aí saindo livre, né? Depois dessas denúncias tão graves que foram feitas. A gente tem um baque, né? Mas a gente não pode esmorecer. Porque os países que chegaram num nível de desenvolvimento alto, como a Alemanha, né? E outros, Inglaterra, o povo não baixou a cabeça, não. Pelo contrário, que isso nos dê força, energia, para a gente ir para a rua assim, de cabeça erguida, e exigir eleições limpas, no papel, já que não vai ter voto impresso, que tenha voto em cédula. Então contamos com todos vocês, animados ou não, né? Mas o importante é a gente ter o civismo, né? Incorporar esse civismo, não é só civismo de Copa do Mundo, que a gente fica aí torcendo pelo Brasil.
esse Brasil não interessa muito pra gente não, gente. Quem vai ganhar dinheiro ali são aqueles jogadores lá e olha lá. Vamos pensar no país. Então esse civismo de Copa é muito bom, é pra Copa. Mas vamos pensar no Brasil. Brasil de verdade. Então dia 5 de agosto, tá? Aqui vai ter em todas as capitais do Brasil, aqui em Brasília também. Um pouquinho mais para frente, nós vamos divulgar exatamente o local, exatamente o horário, tá? Mas já reservem o dia 5 de agosto para essa grande manifestação que nós vamos cobrar, né? Que a eleição seja limpa e não essa eleição suja que eles querem nos enfiar goela abaixo, tá? Inclusive a Eunice está comentando o seguinte: eu não acredito que o Bolsonaro vai ganhar com essas urnas, né? Não sou pessimista, sou realista. Estou em Portugal, votarei nele, quer dizer... Isso, Eunice. Voto não, da Eunice em a Portugal gente, para Bolsonaro, se for do jeito bacana. que tá, a gente vai lutar para ser voto em cédula. Mas se eles, mais uma vez, cuspirem na cara do povo, a gente vai votar assim mesmo, e vai pra rua e vai fazer, né, mostrar que a gente quer o Bolsonaro, porque aí vai ficar impossível. Porque se formos às ruas aos milhões, né, no mês de setembro, início de outubro, eu tenho certeza que não vai ter como eles chegarem e falarem, não, perdeu. Não vai haver como. Então a gente tem que estar lá. É no dia 5 de agosto, é durante o mês de setembro, é no início de outubro, cobrando para que as eleições sejam limpas, né? E, lógico, defendendo, né, o pré-candidato de cada um. Aqui, ó. No meu caso, Jair Messias Bolsonaro. Sou fã de carteirinha, ele é o meu candidato. Dorival reforça: as urnas eletrônicas são a principal ferramenta utilizada pelo Foro de São Paulo para impor seus militantes no poder latino-americano. A questão da URSAL, Sul, né, que ele sempre fala. E faz parte do Foro de São Paulo, quem não sabe, PSDB, PT. Então, pelo amor de Deus, né? Não votem em candidatos do MDB, que é o antigo PMDB, né? Eles tiraram o P para disfarçar e tentar te enganar, né? Então o MDB é o PMDB, aquele lá cheio de corrupto, todo mundo na Lava Jato, tá? PSDB, né? Que é partido de esquerda, é o tal do PT. Então, gente, vamos ficar atentos e não vamos votar em ninguém desses partidos e não vamos reeleger ninguém que está lá. PDT também. Né? PDT, PP, enfim, essas tralhas aí, né? Não vamos votar nesses partidos e vamos procurar pessoas decentes e novas para que a gente tenha realmente um congresso aí decente, que possa realmente nos representar e retomarmos o país, né? Já que estamos falando em congresso, retomar o país, limpar o país, Dênia, o que você acha desse método utilizado para a escolha dos ministros do STF? Eu acho que isso aí é o início de todos os erros, né? Nós estamos botando pessoas no STF, que muitos deles não são nem competentes, né? Por exemplo, eu lembro logo do Toffoli, que tentou várias vezes ser juiz, nunca passou em concurso nenhum. E ministro do STF, da Suprema Corte, está lá, ministro. Por quê? É escolha política. O presidente vai lá, escolhe, esse cara aqui vai me proteger, escolhe, o cara está lá. Né? Mexe os pauzinhos, dá lá uns cargos dentro do Senado, para ninguém se contrapor à escolha do presidente, e o cara entra lá e está lá fazendo besteira, certo? Então, esse método eu acho um método muito nocivo. Qual a sua opinião sobre isso? Teria alguma outra sugestão? Eu acho esse método péssimo, né? Só queria fazer uma ressalva em relação ao Toffoli, né? Porque o fato dele não ter passado num concurso de juiz não é o que o torna, a meu ver, inapto para sentar na cadeira do STF. Eu acho que o que o torna inapto a sentar na cadeira do STF é realmente a falta de uma experiência jurídica relevante que pudesse cacifá-lo para compor a corte. Então, assim, tem muita gente, tem advogados brilhantes que nunca passaram num concurso de juiz. Ontem também ele foi advogado do PT durante muitos anos. Sim, então, assim, aí é que entra esse ponto que você está perguntando sobre o método. Né? O método político é o pior que tem. A gente não pode negar que sempre haverá política em todas as relações, em nomeações, etc. Mas esse método em que o poder, o presidente escolhe os 11 ministros, é totalmente antidemocrático, para começar. O Senado até hoje nunca rejeitou um indicado. Então passa por aquela sabatina no Senado, para inglês ver. Para inglês ver, né? Então, esse método de escolha antidemocrático, em que um poder escolhe os membros de outro poder, né? Sem critérios que realmente atendam aos princípios da democracia,
E eu acho que a primeira medida para melhorar, para minimamente dar uma melhora na situação como está hoje, seria acabar com a vitaliciedade. Concordo. Né? Acabar com a vitaliciedade no STF. Eu diria que o ideal seria 4 anos com a possibilidade de recondução por mais. Sempre reconduz mesmo, né? Então, 8 anos no máximo. 8 anos no máximo. Porque o STF, a cadeira de ministro, ela não pode ser um cargo. Ela tem que ser uma função. Função. E função com início e com data para acabar. Então não pode ser cargo. Tem que ser função. Qualquer país civilizado é dessa forma que ocorre. Então o ideal é que o STF, ele primeiro, não tivesse vitaliciedade. Acabou a vitaliciedade. Aí quem tá lá já vai espernear. Ah, não, mas eu entrei aqui, a regra era essa, ato jurídico perfeito, direito adquirido, esses vão espernear para ficar. Mas tudo bem, tá bom. Mas pelo menos que os próximos que entrem... Tá bom nada, tem que tirar esses caras. Não, tá bom, eu digo assim, é aquela coisa, vamos espernear. Agora, para tirar esses caras aí é outra história, né? Voltando à questão do... Vamos logo impeachment, porque ali já tem uns 3 ou 4 que pode impeachment assim, com muita tranquilidade. O método, né? Se a gente, por exemplo, conseguisse emplacar a vitaliciedade via PEC, né, se houvesse cláusula pétrea, né? Claro, não é cláusula pétrea. Então. Se houvesse homens e mulheres no Congresso dispostos a encarar isso que é o mais Renovação difícil, do Congresso, né? Gente. Aí, ó. Encarar, acabar com a vitaliciedade, isso já seria excelente. Agora, eu acho que o método melhor seria o quê? A eleição mesmo. Né? Os ministros do STF, eles não estão ali para julgar os políticos, não. Eles estão para julgar fatos relevantes para a sociedade. Essa eleição para qualquer um? Ou assim, para qualquer advogado, ou você acha que deveria ser eleição entre juízes? Os juízes deveriam se candidatar? Qualquer carreira jurídica poderia se candidatar. Qualquer integrante da carreira jurídica. Carreira jurídica, entenda-se, magistrados de qualquer corte, trabalhista, da justiça militar, qualquer uma, da justiça comum, da justiça federal... Qualquer magistrado. Concurso público não? Não acho que não. Não, eu acho que não é o ideal. Porque concurso público, gente, o Ministério Público via concurso público e tá cheio de ativista lá dentro. É verdade. Né? Você vê uma procuradora que diz que a criança pertence à família, mas voltando aqui ao STF, que a criança pertence ao Estado e não à família. Agora, voltando ao STF, eu acho que o concurso público não seria o ideal, até porque as regras de concurso justamente tem a estabilidade, então ficaria complicado. Eu acho que o mais democrático é o quê? Eleição. A pessoa dizer, eu quero na Suprema Corte uma pessoa que defenda a Constituição, que tenha tais princípios, etc. Eleição. Sem vitaliciedade. Então poderia concorrer o quê? Essa eleição seria feita dentro, por exemplo, assim, são juízes, né? Eles se tornam ministros porque são indicação do presidente da República, né? Não precisa ser o STF, qualquer pessoa pode ser indicada, não precisa ser juiz, não precisa ser promotor, não precisa ser advogado, entendeu? Claro que são pessoas com um notável saber jurídico, todo mundo lá é formado em direito, mas essa eleição não seria, como você estava perguntando, restrita, por exemplo, a magistrados. Então é por isso que o Toffoli pode ocupar o espaço. Ele não precisa ser um juiz, ele não pode precisa. ser só um advogado. Não precisa ser juiz, né? Agora, se é acho advogado, que seja um advogado só tem dois, brilhante. Só tem dois que são juízes, acho que é a Rosa. O Fux era de carreira acho também. Que são 2 ou 3, assim. São poucos, poucos, é minoria. A maioria não é juiz, não. Pois mas eu acho que o fato de você ser juiz, né, já ter exercido a magistratura, não é um ponto fundamental para ser ministro do STF. Sim. Existem muitas pessoas brilhantes nas outras carreiras, existem muitas pessoas brilhantes no Ministério Público. Eu conheço algumas que eu acho que, deveria estar no STF, que são pessoas brilhantes, né? Existem advogados brilhantes também. Mais importante talvez até que o saber jurídico é a ética, né? A honradez, o caráter. Olha, o Winston, eu costumo dizer que se um dia eu for julgada, né, se eu passar por um crivo de um juiz, eu prefiro ser julgada por um juiz que tenha bom senso do que aquele que sabe muito a lei. Então, assim, não basta você seguir o texto da lei ali, você saber o direito. Às vezes ter bom senso também
é condição sine qua non para você fazer um bom julgamento. Então aí você fala concurso. Por exemplo, hoje a gente vê no concurso público pessoas que não estão vocacionadas para a carreira que elas escolhem. Que elas escolhem pelo salário. Quanto é que você aqui está pagando? Quanto que eu tenho que estudar? É outro assunto, isonomia, né? Mas assim... Tinha que ter isonomia, porque a isonomia faz com que a pessoa vá para uma carreira por vocação. E a gente vê distorções, a gente vê distorções do serviço público que são tristes. Né? Uma distorção que muita gente menciona é um motorista do legislativo ganhando o triplo de um aviador, por exemplo. Né? Ou de um piloto de fragata, uma coisa assim. Então você vê essas distorções hoje que tem que ser corrigidas. E não é à toa que existe outro assunto também, mas a gente não vai se ater a ele, a quebra, né, da Previdência, do jeito que se encontra. Então a gente vê que existem um monte de fraude, ninguém faz nada para conter essas fraudes. Mas o sistema... Um monte de empresas devendo bilhões, eu não tô exagerando não. Empresas aí, um monte. Dessas principais, as maiores, devendo bilhões de reais para os cofres da Previdência e simplesmente não pagam. Não pagam. É lógico que a Previdência não vai conseguir. Aqui é com o coitadinho lá que está contribuindo, que não se aposente mais. Pois é, mas a conta também não fecha nessa questão da Previdência, porque quem sustenta realmente a Previdência não é o trabalhador, é a empresa, porque a empresa paga 21%, o trabalhador paga de 9% a 11%. Né? Então, aí a tributação excessiva, né? Então a tributação é excessiva. Hoje, no Brasil, você ser um empresário é um ato de coragem. É um ato de coragem. Porque, por exemplo, se você tá numa farmácia, você tem uma farmácia, você toma dura do conselho, você toma dura do conselho de farmácia, da Anvisa, do Procon, aí, sabe, é todo mundo ali querendo te ferrar. Um monte de imposto que você tem que pagar assim de uma vez, né? O dono do imóvel quer ser seu sócio, bota o aluguel lá em cima, não é de acordo com o mercado. Então, assim, ser empresário no Brasil é um ato é um suicídio quase. Então, tanto que a maior parte das empresas, elas fecham as portas em menos de um ano. Né? Sim, e a gente vê... fecham as portas. No máximo 2. E esse é o modelo de esquerda. Esse é o modelo comunista. Achatar, comprimir, né? Sempre quem quer produzir. Dessa forma, quem quer produzir... A gente vê na própria dramaturgia, né? O empresário é sempre o vilão, o empresário é sempre o malvado. É verdade. Né? Então a gente vê esse modelo marxista, comunista que tem sido implantado. Essa ideologia que foi implantada nas escolas. Vamos combater. Isso. Então, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, quem quer ser servidor público é quase ninguém. A pessoa que quer ser servidor público, às vezes ele quer uma carreira. Que aí são as carreiras militares, as carreiras diplomáticas, tudo. As pessoas saem da universidade, não, eu quero abrir um negócio. Aqui sai da universidade, não, eu quero passar em concurso. Então essa distorção. Tem que ser trabalhado isso aí. Emílio Kerber está nos acompanhando aqui. Ele disse o seguinte: pergunta para o Winston, olha aí. Qual conselho você dá aos eleitores que querem votar nulo ou branco? Não, gente, votar em nulo. Obrigado pela pergunta, Kerber. O eleitor quer votar em branco, anular o seu voto, que é a mesma coisa no final, né? Não conta para nada mais. Na verdade, ele está favorecendo as pessoas com má intenção, que querem comprar voto, que querem levar vantagem em tudo, pessoas que querem implantar essa ideologia nefasta que é o comunismo. Porque as pessoas da esquerda vão votar. Quem quer avacalhar com o país, destruir o país, esses vão votar. Quem vendeu o seu voto, né, para um milheiro de tijolos, cimento, que é um grande crime, mas que infelizmente essa prática persiste, esses vão votar. Agora, a pessoa de bem que está indignada vota branco ou nulo, quem vai ganhar a eleição? Vão ser esses. Porque, por exemplo, a população, nós temos 110, não sei quantos são, mas vamos considerar que nós temos 110 milhões de eleitores. É por aí, 110, 120, 130. Mas digamos que a gente tenha 110 milhões de eleitores. Se 100 milhões de eleitores não votarem ou anularem seu voto, os 10 milhões vão escolher o presidente. E esses 10 milhões vão ser de quem? Da esquerda, né? Ou venderam o seu voto para os corruptos. Olha o congresso que nós vamos ter. Então, pelo amor de Deus, gente, esse negócio de anular, né? Simplesmente anular, qual outro tema? Anular e... Votar em branco. Votar em branco. Essas pessoas estão, na verdade, entregando o país nas mãos de pessoas que não merecem, que vão fazer do Brasil o que esses
congressistas que estão hoje lá, e os anteriores, e o executivo também, fizeram, né? Vão roubar nossos impostos, vão avacalhar com tudo, vão destruir. Então, essa possibilidade, esse papo de dizer que mais do que 50% de pessoas que se votarem nulo ou branco vai anular a eleição, isso é mentira, gente, não existe isso. Isso é papo furado. Se todo mundo votar branco e nulo e for lá um brasileiro votar, aquele brasileiro vai eleger o presidente da República. Porque ele vai representar metade dos votos válidos mais um. Só teve o voto dele. Então uma pessoa vai eleger. Então não existe isso, gente. Não existe. Pelo amor de Deus, não votem branco nem nulo. Votem pessoas que querem realmente contribuir, que nunca participaram da política, que estão entrando agora, que vão renovar, pessoas com cabeça fresca, pessoas que querem realmente contribuir. Essas pessoas é que vão fazer a diferença. Ô Norival, mais uma vez, lembra uma coisa que diz o seguinte: mas em se tratando de magistrados em órgão público, não podemos esquecer da legitimidade. A ocupação de cargo público por indicação fere essa regra básica, a indicação, né, para órgão público. E também ele diz o seguinte: sabemos que esse governo e STF praticam a juristocracia, onde os juízes decretam o que bem entendem, se utilizando de mecanismos judiciais casuísticos para impor à sociedade ou instituição a sua percepção pessoal, servindo a uma ideologia ou grupo político em prejuízo da ética, da legalidade ou dos anseios populares. Por isso negaram voto impresso. Doutora Dênia, o que a senhora acha disso? Antes da Dênia responder, eu queria aproveitar esse gancho na pergunta do Norival, né? Norival. Então, Norival, se você me permitir, eu vou acrescentar aqui justamente isso que eu ia perguntar agora. Doutora Dênia, né? Essa coisa do STF ficar legislando, isso é um absurdo, né? Agora estão tratando até de aborto. Isso é uma coisa que o Congresso, que foi eleito pelo povo, tem que fazer. Né? O Congresso faz uma lei e eles não cumprem a lei, rasgam a Constituição. Estão se sentindo acima de tudo, de todos. Né? Então, assim, corroborando com a pergunta do Norival, né? O que a senhora acha de tudo isso, né? Do que está acontecendo? Por que eles estão fazendo isso? É só por ideologia? Será que tem outra coisa por trás disso? Não tem como frear esse arrobo, né, que eles têm por realmente ferir, fazer sangrar as leis que já existem e a nossa instituição tão importante que é o Congresso Nacional? Obrigado. Eu acho que o STF... Oi, Norival, tudo bem? Eu acho que o STF, ele simplesmente aderiu à agenda globalista. Só isso. Ele aderiu à agenda globalista. Então, assim, ele não está inovando nada. Ele está fazendo o que foi feito, por exemplo, nos Estados Unidos. Ao discutir aborto no STF, está fazendo exatamente o que a Suprema Corte nos Estados Unidos fez nos anos 70, para legalizar o aborto. Então, não foi uma lei. Independente de você ser a favor ou contra o aborto, independente da opinião, né? Quem tem que decidir sobre essa questão é o Congresso, que representa o povo. Se o poder emana do povo, é no Congresso que essa questão quer ser debatida. Mas, como já foi dito por uma deputada do PT, ela disse, que houve uma audiência pública em que uma pessoa deu uma ideia de submeter esse assunto a um plebiscito. Aí falou, não, plebiscito não, porque no plebiscito a gente perde. Olha aí! Entendeu? Um assunto desse no plebiscito eles vão perder. Se bem que para a esquerda, se fosse perder plebiscito, não importa muito não. Porque eles perderam o armamento foi essa o povo não queria o Estatuto do Desarmamento, mesmo assim desfiaram goela abaixo. Então, assim, eles sabem, eles estão empurrando para o STF certas pautas, porque sabe que no Congresso perde. No Congresso vai perder. Então, a agenda globalista está, sim, no STF. A agenda de Soros e dos Rothschild e outros. A agenda globalista está lá e eles estão passando goela abaixo tudo que eles querem. Aí é que entra justamente o que o Norival falou, a juristocracia, né? Eles são a corte, como se você dissesse, são os barões, são os duques, são os nobres. Os nobres. Né? Então a gente tem realmente uma juristocracia. E ali, eles, o que menos fazem é interpretar a Constituição. Exatamente. O que eles menos Quando fazem é interpretar a Constituição. Lê até um pedaço, suprime o restinho, né? O que eles menos fazem é a interpretação do texto constitucional.
Então, como é que se resolve isso? Né? Como eu já falei, eu acho que a forma de indicação tinha que mudar. Talvez e mesmo que mude a forma de indicação, acabar com a vitaliciedade é essencial. E no caso dessa juristocracia, para acabar com isso, uma nova constituinte também. Porque tem muita coisa errada na Constituição, muito relativismo que precisa ser enfrentado. E não vejo outra forma que não uma Constituinte exclusiva. Inclusive. Porque a gente já viu que plebiscito não funciona. Né? Impressionante, né? A impressão que dá é que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exato. A coisa tá difícil, mas a gente vai vencer, porque Deus é brasileiro, gente. Não é possível. 5 de agosto, hein? Voto no papel, hein? Vamos lá. Doutora Dênia, com relação a esse julgamento, né? Não sei se o termo seria esse, no dia 26 de junho, lá no STF, para decidir de novo. Há 3 meses atrás já foi tratado esse assunto. Mas, de novo, eles querem tratar de dar liberdade para o Lula, o criminoso Lula, condenado em segunda instância, né, por 3-0, recorreram ao STJ, perderam por 5-0. Aumentou a pena, inclusive na segunda instância. No TRF aumentou a pena. Agora, o STF decidiu que tem que ficar preso mesmo, em plenário, com os 11 ministros lá. Agora aí uma turma lá, acho que a segunda turma, quer de novo avaliar se solta o Lula ou não para ele responder em liberdade. O que você acha disso? Será que eles vão cometer essa heresia? Que é uma heresia. Será que eles vão permitir isso? Será que o povo vai aceitar isso? Porque eu não aceito. Se isso acontecer, no dia seguinte eu estou lá com a bandeira do Brasil, gritando e chamando as pessoas para pressionar, porque isso não pode acontecer. Isso será um crime contra o povo brasileiro. O que você acha? Olha, eu dei um palpite antes da prisão do Lula. Desculpa, dia 26 de junho é véspera de jogo do Brasil. Olha a mutreta aí, gente. Olha a mutreta. Por favor. Eu dei um palpite eu tive um palpite de que ele não seria preso. Eu achei que o Lula ia cruzar a fronteira lá por Roraima, ia pra Venezuela. Eu também achei isso, eu também achei. E ele, de repente, pegaria um jatinho para Cuba e pediria asilo num país não comunista, né? Porque é engraçado. Não, eles não gostam, eles querem morar em quer Paris. Morar na França, Londres, né? Essa coisa toda. É o socialista de iPhone, tá certo? Champanhe. Então eu achei que ele não iria preso. Eu achei que ele ia correr pra via do asilo. E eu errei o palpite, né? E agora? Pois agora eu novamente fazer apostas, né? Dizem feliz no amor e infeliz no jogo, né? Então, e o contrário, né? Feliz no jogo e infeliz no amor. Mas o meu palpite agora é que ele será solto. Tomara que você seja muito feliz cada vez mais no amor. E você Mas, gente, vamos pensar numa coisa. Lula solto, comoção Lula solto, comoção nacional, gente. Sim. Pois mas o povo brasileiro vem, mas o povo aí do é Sul dia 26 de junho, véspera de jogo do Brasil. Pois e o STF, ele vota... É tudo pensado, gente. Agora, eu vou estar lá, hein? Se por acaso soltarem o Lula, eu conto com você. Eu vou estar lá. No mesmo dia, no dia seguinte, independente do jogo do Brasil. Vai estar todo... A gente não pode baixar a cabeça, gente. Essa é a diferença. Brasil em peso vai ter que estar na frente do STF. E todos os nossos amigos internautas, né? Amigos do Winston, vamos lá. Da página, por favor, compareça. Nós temos aqui quase 44 mil pessoas aqui nessa página. Contamos com todos vocês pra frente do STF, gente. Isso não vai poder ser. Agora, se acontecer, vai ser uma comoção nacional, viu? Sim. Agora, vai haver um movimento tamanho. Não vai sair barato isso, não. Não vai ficar barato. Não vai ficar barato mesmo. Agora, do ponto de vista lógico e legal, eu considero que o Lula deve permanecer preso, sim. Por uma questão de precedentes. Porque existem outros... Ele responde a outros processos. A gente não está falando só do cumprimento dessa pena, mas existem outros... São mais 7, eu acho, que ele é réu. Mas existem outros presos hoje, políticos presos, ex-políticos que estão presos, e condenados, mas estão presos desde antes do julgamento. Então, assim, que prerrogativa é essa que ele tem? Né? Então, assim...
Espero que mais uma vez meu palpite esteja errado. Deus é grande e você vai ser feliz cada vez mais no amor. E no jogo, tu não tá com nada. No jogo, eu nem na loteria, não tô ganhando nem na raspadinha. E que prenda-se logo também o Aécio Neves, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, tá demorando muito. Perca logo esse mandato. Essa é a diferença do eleitor da direita e da esquerda. O da esquerda, o Lula tá condenado, primeira, segunda, mantido preso, e eles amam o Lula. Eu votei no Aécio e considero que ele devia estar preso já. Claro. Pra ontem, né? Pra ontem. Então, assim, a gente não passa a mão na cabeça, né? Tem que estar, e pronto. Sim. Fez besteira, cana nele. Exatamente. Vamos falar um pouquinho do Distrito Federal. Já falou muito do nível nacional, né? Vamos falar um pouquinho. Tem que falar um pouquinho da nossa casa, né? Nossa casinha tá maltratada. Tá maltratada, né? Tá. Eu vou começar pelo Hollenberg. A cidade tá desmoronando, né? Viaduto caindo. Literalmente. O cara passou 3 anos, já tá 3 anos e meio no governo. Todas as promessas, na verdade, foram mentiras, né? Foi um estelionato eleitoral. Mentiu pra todo mundo. Agora, no finalzinho, tá fazendo umas obrazinhas aí para mostrar algum serviço, tentar se reeleger. Ele quer reeleição, não acredito. A cidade desmoronando. Eu vi na picada. É um brincante. O Hollenberg é um brincante. Santo Distrito Federal, pelo amor de Deus, atentem a essa situação, não é mesmo? Pelo amor de Deus. Eu queria perguntar para Denis, essas coisas que ele está fazendo, por exemplo, ele foi alertado diversas vezes, né, sobre aquele viaduto que desmoronou lá. E tem as tesourinhas agora, né, que tem outro alerta de alguma de duas. Tem acho que ter uma duas decisão. Norte, 2 Asa Sul. Isso. Tem que fazer uma obra emergencial. Olha, vai cair a qualquer momento. E ele está fazendo outras coisas que não são tão importantes mas que ele acha que vai dar voto para ele. Tá fazendo. Fora, quase na mesma semana do viaduto, teve a pane do metrô, né? Que o metrô ficou paralisado. E o Distrito Federal, na verdade, tem um santo muito forte, Thaís. Porque, graças a Deus, nesses 2 acidentes, ninguém se feriu. Que dirá morrer. Então, assim, o viaduto caiu, amassou tudo que estava embaixo, os carros, tinha gente passando. Tinha um carro passando em cima do viaduto e ele caiu atrás, igual cena de filme de terremoto. Então, assim, graças a Deus ninguém se feriu. Aí teve problema no metrô, ninguém saiu ferido, então ninguém morreu. Né? Poderia ter sido uma tragédia muito maior, claro. Agora, eu acho que a pior tragédia que nós temos no Distrito Federal são os nossos governantes. E como aí essa aposta, eu fiz uma aposta certa. Eu apostei. Então você só erra a nível federal. A nível distrital aqui você acerta. Eu apostei que a crise hídrica e o racionamento ia acabar 3 meses antes da eleição. Mas... mas aí, mas aí também... Pois foi a semana passada, né? Isso aí não é muito difícil. Pelo amor de Deus. Sexta-feira da semana passada. É lógico que 3 meses antes da eleição ia acabar. Eu apostei que o racionamento de água ia acabar. Então, assim... Não tá valendo não. Pois essa não vale, né? Essa não vale não. Essa aí tá, pelo amor de Deus. Né? Tá. Não, pois mas o Hollenberg, ele ainda tem 6 meses para superar o Agnello e ganhar o título de pior governador que o Distrito Federal já teve. O páreo é duro. Porque, assim, nós tivemos outros governos que tiveram escândalos de corrupção, lamentáveis escândalos de corrupção, mas o Distrito Federal não foi quebrado. Ainda que houvesse corrupção nesses governos, eles não quebraram o Distrito Federal. Aí o governo do Agnello conseguiu ganhar o título de pior governador da história, né? E ainda quebrar o Distrito Federal, né? Então, assim, eu acho que nós temos... O Distrito Federal tem muito o que lamentar, muito que se envergonhar também de seus representantes. Só que as pessoas precisam aprender a votar, né? Porque a gente vê aqui também os mesmos grupos, as mesmas oligarquias políticas se instalando, infelizmente. Então, e lembrando que o Hollenberg não foi assim eleito por um clamor, né? A gente lembra que na eleição... Foi assim, menos ruim, né? Ele ganhou de WO. Mas essa eleição agora não é WO, não. Ele era o terceiro. Essa agora tem pré-candidato ao governo do Distrito Federal, o general Paulo Chagas. E que está sendo sabotado já, né? Porque nas pesquisas não estão colocando ele. Verdade, eu vi uma no Facebook, assim, desse jeito mesmo, é isso mesmo. Gente, vamos ficar ligados porque... O general Paulo Chagas. Só tem esperto, né? Só tem esperto. O
Distrito Federal, quem conhece a história sabe que era uma autarquia, né? Então não tinha Câmara Legislativa, não tinha Tribunal de Contas, a segurança era federalizada, a saúde era federalizada, tudo era federalizado. E o governador era indicado. Quando o Distrito Federal ganhou essa independência, aí foi ladeira abaixo. Tudo né? Principalmente então, assim, nos últimos 10 anos, né? Nos últimos 10 anos muito, foi assim uma... Piorou muito. Então, assim, nós temos... não falta dinheiro, o orçamento é muito alto. Estou falando que o Hollenberg está falando há 3 anos e meio que estava pagando as dívidas do Agnello. Não, que tu vou deixar o Distrito Federal com as contas em dia. O meu legado vai ser colocar em dia aqui tirar o DF, né, o Distrito Federal, dessa inadimplência que ele estava e tudo mais. Estou sabendo essa semana, não sei se você viu, que parece que a dívida com as empresas de ônibus que exploram, cada uma, são 5 empresas, tudo subsidiado, cada uma né? explora uma bacia, que a dívida parece que está enorme. Tu leu alguma coisa a respeito disso? Eu ouvi falar, mas assim, o número específico eu também não sei o valor. Não sei, mas... E ele foi avisado, porque essa licitação quem fez das empresas foi o Agnello. Se não estou enganado, são 5 empresas, cada uma explora uma bacia. Então cada uma tem o seu monopólio, olha só. Cada empresa de ônibus. Parece assim aquela coisa de jogo do bicho. Tem o seu feudo. Ele tem um feudo, tem a área. A área do jogo. Não, essa área aqui é minha. Então, né? Se prestar um serviço bom ou ruim, o cara vai ganhar a mesma coisa. Então é lógico que o serviço é o pior possível. Se eu botar ônibus de madrugada, eu vou pagar para botar o ônibus. Então eu não boto o ônibus. Enfim, a população está desassistida. Várias comunidades assim, sem ter o atendimento que deveria ter com relação ao transporte público no Distrito Federal é vergonhoso. Por ônibus, né? É vergonhoso. E as passagens aumentaram, eu não sei dizer o valor exato agora, mas mais de 200% no governo do Hollenberg. Os valores, a gente esquece rápido, né? Mas os valores eram bem razoáveis e o Hollenberg fez vários aumentos e chegamos a R$5. Havia um preço diferenciado para a passagem do metrô final de semana, dia de semana. Até a do final de semana foi... Nivelou e tal. Enfim, as pessoas que estão desempregadas não conseguem nem se deslocar para procurar emprego porque a passagem é tão cara que aí ele não consegue sair. Ele só pode ir até onde a caminhada dele permite. Mas aí eu vou defender um pouco o Hollenberg. Você... Por favor. Aqui? Claro, lógico. Aqui é democrático. Não é bem defender o Hollenberg. É porque essa decadência o transporte público sempre foi ruim. Mas ao longo dos últimos anos piorou muito porque aumentaram as gratuidades assim de forma absurda. Então, passe livre estudantil, né? Aí tem gratuidade para estudante, gratuidade para idoso, gratuidade para deficiente, gratuidade para policiais, gratuidade para todo. O que mais tem é gratuidade. Então, assim, eu vi um dado fidedigno, que parece que de cada pessoa pagante, 2 não pagavam, uma coisa assim, ou era o contrário. Então, assim, as gratuidades é que também quebram o sistema. Tem que ser revisto, né? Não tem almoço grátis. Isso é subsidiado, não existe almoço grátis. Então, assim, essas políticas de passe livre, de gratuidade que vieram... que foram votadas na Câmara Legislativa, inclusive, foi o que quebrou o sistema. Que a conta não fecha. Então, assim, se quem paga a passagem está pagando R$5, ela paga R$5 porque o outro tem gratuidade. Exatamente. Entendeu? Quando eu era estudante, alguns anos atrás... O ano passado. Foi o ano passado. Quando eu era estudante... Passado, coisa rápida. Foi ontem. Quando eu era estudante, o estudante ele tinha um benefício que era pagar 1/3 da passagem. Não era gratuidade. Né? Aí pronto, agora é gratuito. Né? E aí o tempo todo DefTrans, porque tem fraude, tem isso, tem aquilo, tem fraude. Tem que acabar com as fraudes, aí coloca lá a câmera para identificar a cara de quem está passando na roleta. Então, assim, esse modelo de transporte público, do jeito que tá fadado ao fracasso. Então aí você paga 10, quem vai trabalhar de ônibus, de metrô, paga R$10. Ele conseguiu a maioria. Ele conseguiu a maioria na Câmara Legislativa para aprovar aí que o Hospital de Bárcia virasse um instituto.
E ele não tem maioria na Câmara Legislativa para fazer uma reorientação, melhorar essa maneira dessas cobranças, né? Algumas são essenciais realmente, manter, as que não são essenciais, acabar, e dar um choque de liberalismo nesse transporte público do DF. Por exemplo, acabar com esse negócio de uma empresa de ônibus por bacia. Libera, pô! As empresas de ônibus, elas poderão concorrer, independente de bacia, um empresário que quer colocar seus ônibus, coloca, que fique naquele comércio o melhor, aquele que prestar o melhor serviço, tratar melhor seus motoristas, seus cobradores, se for o caso. Enfim, fazer uma coisa de qualidade, de boa gestão, concorrência, liberalismo econômico. E realmente reduzir esse monte de benefícios para que o preço possa ser ajustado, o preço mais em conta, né? Mas tudo transparente, de uma maneira bem equilibrada, né? Agora, ele teve maioria para fazer coisas absurdas que ele fez e para fazer o que mais o povo precisa, que é corrigir os defeitos desse transporte público no DF. Ele simplesmente ficou assistindo como se fosse um passageiro, né? Mas eu queria te perguntar também, né, com relação, vamos falar um pouquinho da Câmara Legislativa do DF. Só relembrando que eu apoio, não sei se você também está apoiando, se o Bloco está apoiando, você tem que apoiar. Tá vendo? Aqui é pressão. Pré-candidato ao governo do Distrito Federal, General Paulo Chaves. Isso. Com certeza será a pessoa que vai fazer a diferença aqui no DF, né? Eu estou apoiando ele, eu acredito muito nele, conheço há muito tempo. Tenho certeza que é um pré-candidato que tem tudo para cair no gosto do povo, né, e chegar lá, né? Bom, com relação à Câmara Legislativa, eles aprovaram um absurdo aí de mudar o nome da Ponte Costa e Silva para Ponte Onestino Guimarães. A Câmara Legislativa, outro absurdo que eles fizeram. Depois da Dilma ter sido impeachmentada, eles deram o título de cidadão honorário. Obrigado. Deram o título de cidadão honorária de Brasília para Dilma Rousseff. Depois do impeachment, gente. Olha o absurdo. Sabendo que o povo de Brasília, a grande maioria, né, 90%, queria o impeachment da Dilma. Aí a Câmara Legislativa vai lá, e eles que estão lá agora, que querem se reeleger, votaram para que a Dilma recebesse o título de cidadã honorária de Brasília. A Câmara Legislativa gastou, no ano passado, mais de 9 milhões de reais com campanhas publicitárias para não dizer nada. Para dizer assim, não sei se vocês lembram nos ônibus, no vídeo traseiro dos ônibus, falando, a Câmara Legislativa está trabalhando. Olha aqui o link da Câmara Legislativa. Inovação, com ação, né, no final, né? Inovação, Câmara Legislativa do DF. 9 milhões de reais jogados no lixo. Então, olha a qualidade dessa Câmara Legislativa que nós temos. O que você teria a falar sobre isso, Tê? Bom, primeiro, como eu tinha dito, né, que antes do Distrito Federal se tornar independente, né, ter essa independência política, ele era simplesmente uma autarquia, não existia Câmara, não existia Tribunal de Contas, enfim. A competência legislativa do Distrito Federal é extremamente limitada, muito, muito limitada. Então, eles têm tempo para perder com título de cidadão honorário, projeto de lei para instituir data no calendário de eventos, né? Fazer audiência pública para homenagear o aniversário de alguma... até do BRB, da Nova Cap, sabe? Ficar fazendo audiência, sessão festa, solene. Né? Sessão solene. Festa, tudo fazendo festa. Motivo pra festa. Então, assim, eles não têm o que fazer de relevante mesmo. Fiscalizar o que eles deveriam fazer, não estão fazendo. Então, assim, e lá nos hospitais, nas escolas, título de ver o que está acontecendo, honorário, eles não fazem. Título de cidadão honorário, benemérito, essas bobagens, isso é um gasto de dinheiro público. Moção de louvor, isso é um gasto de dinheiro público indecente, é obsceno, é absurdo. Inclusive, a Câmara fazer uma campanha publicitária para não dizer nada. Eu só quero dizer que a publicidade pública, ela é importante, mas ela tem que seguir o princípio da eficiência. Para que tem que ter uma publicidade institucional pública? Campanha de vacinação, combate à dengue, combate a epidemias, doenças, para lembrar de prazos, para, por exemplo, impostos, para questões educacionais mesmo, para informar a população de questões relevantes.
E não para fazer uma campanha nos ônibus, nos outdoors, assim, si mesmo. A Câmara Legislativa é bacana. Que isso? Entendeu? Isso é um absurdo. Isso é um gasto de dinheiro. É jogado no lixo. É dinheiro jogado no lixo. Que é o imposto e pro lixo. Só isso. Dinheiro, se eu garanto pra você, e aí meu palpite, eu acho que meu palpite é certo. Não, na parte federal, na parte do Distrito Federal, você tá bem. Distrito Federal, Federal que tu tá... Se fizer um plebiscito hoje no Distrito Federal, perguntando pra população se eles querem acabar com a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas, 95% da população vai ser a favor. Sim. Entendeu? Porque a gente vê justamente que a Câmara Legislativa, ela está se ocupando de questões irrelevantes. Agora, esse plebiscito, claro, não vou ser também ingênua de achar que vai sair ou que vai ter uma emenda constitucional para acabar com a Câmara. Então, qual é a solução? A gente tem que colocar na Câmara Legislativa gente comprometida realmente com a cidade, gente pessoas comprometida novas que com nunca o seu concorreram. federal, pessoas que tenham realmente uma diretriz, um plano. Então, ficar mudando o nome de rua, ficar mudando o nome de ponte, ficar dando título de cidadão honorário para esse ou aquele, isso não se reverte em nenhum benefício para a população. Então, como a gente não vai conseguir acabar com a Câmara Federativa... Não, e uma ilegalidade, né? Essa mudança de nome da ponte foi uma ilegalidade. Sim, foi reconhecido pela vara do meio ambiente, que a mudança do nome ela foi feita de forma irregular, porque existe uma lei distrital que fala que a alteração de nome de logradouro ela tem que seguir um determinado rito e tem que ter audiência pública, especialmente se for na área tombada. No caso da ponte, ela fica em cima do espelho d'água, né? Então ali é meio dúbio quanto a estar na tombada ou não. Mas ainda assim, deveria ter havido audiência pública, deveriam ter sido respeitados os interstícios de votação. E essa lei ela foi votada na Comissão de Ações Sociais, na CCJ, e em primeiro e segundo turno no mesmo dia, no último dia antes do recesso. E as placas foram colocadas assim... No dia seguinte. Foi assim uma semana. Já estava pronta a placa, já tinha acordo. Então mudaram o nome. E independente de quem foi o Ernestino Guimarães ou não... Tiraram o nome de um herói, um general, que foi presidente do Brasil. Nós fomos várias vezes lá para frente para fazer a manifestação, chamar a atenção do público do DF, aqui de Brasília, o pessoal aí do Lago Sul, né? Para ir lá, estar conosco. Né? E botaram o nome do Ernestino Guimarães, que era um garoto que é comunista, que panfletava na época do regime militar para fomentar aí o terrorismo, fomentar a guerrilha, ele ficava panfletando. E aí chamaram esse Ernestino Guimarães para pegar em armas, porque ele estava muito já conhecido da polícia. Não, você tem que agora ir para clandestinidade. Ele sumiu, né? E aí sumiu, desapareceu. Aí botaram na conta dos militares. Mas nada me tira da cabeça que foi justiçamento. Porque como o Ernestino Guimarães não quis pegar em armas, se negou, com medo dele entregar a cúpula, justiçamento era o que eles mais faziam, sumiram com o garoto e botaram na conta dos militares. Botava na conta dos então, militares. Gente, não existe prova nenhuma de que ele foi morto pelo regime militar. Não, isso Mas independente ainda da biografia dele, independente da biografia a maneira que foi tirar feita. o nome de um ex-presidente nosso para colocar isso com construiu a vontade do povo, sem nem saber. Sem o povo, simplesmente sem você o povo justamente participar das audiências públicas, como manda a lei. Exato. E aí nós ganhamos em primeira instância, mas o juiz ele considerou que ia causar um dano econômico muito grande, mandar fazer as placas por uma questão de economia. Né? Ai, meu Deus. Vamos lá e adesivamos. Justiça brasileira. Nós adesivamos com o nome Costa e Silva e eles foram lá e arrancaram de novo. Mas Deus é grande, com o general Paulo Chagas, com a nova Câmara Legislativa que vai assumir a partir de janeiro de 2019, nós vamos reverter esse quadro dantesco, né? Que esses políticos que hoje estão lá, que não merecem onde estão, nós vamos conseguir retirar. Contamos com vocês. Infelizmente, estamos chegando ao fim do programa. Passou rápido, uma hora. Gente, toda vez é assim, né? A gente está se divertindo tanto e acaba. Foi acaba logo. Mas assim, eu queria... tem mais alguma pergunta dos nossos internautas? Não, aqui são comentários. O Ernestino de Guimarães foi um simples militante comunista. Sim, o Norival de novo. A Eunice dizendo: Câmara não está fazendo nada, não temos representantes. Winston, torço para você ganhar para ensinar como trabalhar.
Obrigado, Eunice. Né? Valeu. Dorival de novo dizendo: o Brasil e o DF precisam de administração competente e patriota, governança eficiente, visão cartesiana eficaz. Isso só os militares conseguem apresentar. Capitão Bolsonaro, presidente. General Paulo Chagas, governador do DF. E Winston Lima, deputado distrital no DF. Obrigado. É isso aí. Né? Bom, Terence, eu queria que você desse as suas considerações finais para o nosso internauta. Bom, a respeito do que nós conversamos aqui hoje, né, começamos a falar da ação popular. A ação popular ela é um instrumento de controle social importantíssimo. Mas, lamentavelmente, nós temos visto alguns julgamentos, no caso não só da ponte, mas de outras ações também, julgamentos que não têm compromisso realmente com o erário. E praticamente é uma forma do judiciário e até do Ministério Público dizer: olha, não entre com esse tipo de ação, porque ela incomoda. A ação popular incomoda muita gente, né? Ela é o elefantinho mesmo, ela incomoda muita gente, porque é uma pessoa, um indivíduo, um cidadão eleitor com capacidade civil, com capacidade eleitoral, que questiona um ato que causa dano ao erário, que causa dano à moralidade administrativa. Então, eu acho que nós temos que incentivar o controle social, mesmo que não seja por ação popular, né? Existem algumas situações em que, quando você confronta, quando você pede faz um pedido de informação a um órgão público, a uma chamada autoridade, ela começa a ver: as pessoas estão acordando. E é isso que a gente precisa fazer no dia a dia, né? Quando você até reclama de um serviço público, as pessoas estão tendentes mesmo a deixar tudo para lá e não reclamam, não buscam os seus direitos. Eu acho que nosso país só vai se tornar uma nação de verdade quando as pessoas passarem a enxergar que o asfalto que está ali, a calçada, é sua, te pertence. Não é uma benesse, não é um presente que o político te deu. Inaugurar uma obra pública é uma vergonha, né? Fazer um evento para isso. Não é ele que faz. Então, assim, eu acho que nós precisamos incentivar que as pessoas controlem mais, façam mais controle social, né? E eu espero que, lamentavelmente, né, esse controle social também tem que ocorrer no judiciário, onde existem pessoas contáveis, saber. Evidente, né? A gente tem que ir para a rua, brigar pelo voto impresso, ficar de olho no STF no dia 26, fazer pressão realmente. E eu espero que nessas eleições, né, nós tenhamos uma virada da população, né? Assim como a gente vê esse termômetro de Copa do Mundo, que as pessoas estão tão desiludidas, tão desencantadas, que isso se reflita em um comportamento diferente na hora de votar. Que as pessoas passem a escolher melhor seus representantes e que nós possamos começar a desintoxicar o nosso país desse veneno que é o comunismo. Isso. É um veneno mesmo. Uma praga, é um veneno, Isso aí. é tudo de ruim. Tá aí, suas considerações finais? Feliz da vida que a Dênia veio dessa vez, adorei, amei, que da outra vez nós ficamos na sala justa, foi ótimo, mas você é sempre muito bem-vinda. Obrigada, eu fico muito feliz com o convite. Olha, eu sinto muito orgulho de conhecer você, de conhecer a Bia e a Cláudia Castro, né, que vocês são mulheres incríveis e que nos representam muito aqui no Distrito Federal. Né, Meire também fazia. Meire, claro, queridíssimo. E que, enfim, sempre bem-vinda. Retorne sempre. Com certeza virá muitas vezes. Deus é grande. De repente na próxima eu estou entrevistando aqui também. Opa, sem dúvida. Vai ser muito bom. Então, gente, recapitulando. 26 de junho vai ser esse julgamento, da segunda turma, se eu não estou enganado, se vão soltar o Lula ou não. Vamos acompanhar voto a voto e, se eles ousarem, né, de novo cuspir na população, vamos para lá, para frente do STF, pressionar. Não vamos deixar isso sair barato. Eles não podem fazer isso com o nosso povo.
Nós não podemos aceitar. Então, 26 de junho, acompanhar essa votação e sentir que vão soltar o Lula, vamos lá para o STF. Conto com todos vocês. E no dia 5 de agosto, grande manifestação pelo voto em cédula, voto no papel, papelzinho. Não querem botar impressora? Então voto em cédula. Não aceitamos o voto em urna eletrônica sem o voto impresso. Então tem que ser voto em cédula. 5 de agosto. Contamos com vocês. E na próxima semana, dia 28 de junho, na próxima quinta-feira, vamos receber, para ser entrevistado, o auditor do TCU, Regis Machado. Ele é autor das 10 medidas para melhorar a política. Está bombando na internet. Todo mundo quer conhecer essas 10 medidas e nós vamos aqui, na próxima quinta-feira, comentar uma a uma. Contamos também com a participação de todos vocês, com muitas perguntas, para interagirmos bastante e a gente conseguir espalhar a importância dessas 10 medidas por todo o Brasil. As 10 medidas para melhorar a política com o auditor do TCU, Regis Machado. Até a próxima quinta-feira, dia 28, contamos com a audiência de vocês. Até lá, boa noite. Tchau. Boa noite.